A graça e a paz a todos, mais uma noite na presença do Senhor, buscando direcionamento sobre oração e orando para que Deus venha abrir as portas e responder às nossas orações. Hoje vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo de número 7, a perseverança na oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-no também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus nos ensinou sobre o dever de orar, o dever de buscar. Nos falou da importância e como praticar a oração. Orar requer sinceridade e fé e não apenas repetir palavras ou orações formais. Nos mostra a necessidade da perseverança. Quando orar, perseverar na oração. E a importância de ter um objetivo determinado. Orar e saber por que orar e para o que estará orando. A oração é a conexão natural com o espiritual. Quando oramos, nós ligamos o natural ao espiritual. Quando formamos um grupo de intercessores, nos unimos em uma voz de concordância que nos leva à unidade com os irmãos, buscando resultados pessoais e bênçãos para a comunidade, trazendo a bênção coletiva. Então, a intercessão, os grupos de intercessores, quando nos unimos em oração, temos a certeza que o Senhor se fará presente. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando estamos em um grupo de intercessão, a certeza que nós temos é que o Senhor se faz presente e a resposta nos virá. Na oração, clamamos por familiares, avivamento espiritual, oramos por segurança e paz, oramos pela nossa nação, oramos pela saúde, alegria, prosperidade. Nós somos intercessores, clamamos pela vida dos nossos irmãos. Então buscamos em Deus uma resposta. O salmista Davi, no Salmo de número 102, o salmista, ele nos dá uma oração de intercessão pela nação, pelo seu povo. E no Salmo de número 102 ele diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor, que o meu clamor ele chegue a ti, aos teus ouvidos. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Então ele está clamando e pedindo para que o Senhor não vire o rosto e ouça a sua oração. Porque os meus dias se consomem como a fumaça
e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o pão. Se esquece até de alimentar o seu corpo, porque há uma necessidade de oração muito maior do que uma necessidade humana. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Mas no versículo 17, ele diz assim, do 15 em diante, ele já começa a ter respostas no seu espírito dessa oração. Então ele diz: então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Ele já começa a trazer que há um resultado na intercessão. Ele sabe que Deus vai ouvir, ele sabe que Deus vai responder, ele sabe que não ficará sem resposta e ele já começa a entender que Deus dará a vitória. Versículo 28, ele diz assim: os filhos de teus servos continuarão e a sua semente ficará firmada perante ti. Ele vê futuro para a próxima geração, para os filhos dos servos. Então ele se coloca como um intercessor e ele fala da sua dor, ele fala do sofrimento, ele fala a dor de ser um intercessor. É comum as pessoas que entram na oração, que entram no grupo de intercessores, falar: olha, eu estou com o corpo dolorido, estou muito cansado, porque é uma guerra espiritual. Então ele fala da sua dor e da sua solidão, a dor de ser o intercessor. O intercessor é um guerreiro preparado para o confronto espiritual, que se antecipa ao ataque do mal. Sabe, quando você está sendo chamado para ser um intercessor, é porque o Senhor quer a sua intercessão pela vida dos inocentes, daqueles que nem sabem o que o inimigo está preparando. É um atalaia se posicionando. Antes que o inimigo chegue, ele já está de vigia e ele vai dar um aviso para que ninguém seja pego de surpresa. Então, ser um intercessor, ser usado por Deus. Então, a certeza é que Deus dará a vitória à nossa oração. Nós já estamos caminhando para os últimos dias dessa semana, dentro do propósito que nós fizemos do mês de maio ser um mês de clamor. Nós estamos caminhando para as últimas horas, os últimos dias. E é claro que estamos com o corpo dolorido, estamos como o salmista está dizendo: meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão, me esqueço de muitas coisas que eu teria que estar fazendo, mas estou com a mente e o coração e o espírito, a alma, nesta intercessão. Mas temos a certeza que o Senhor deixará um legado nessa intercessão. Então, buscar a oração, ela nos aproxima de Deus. Jesus, ele orou. Jesus nos ensinou muito sobre oração. E ele orava também. Ele clamava ao Pai. Ele buscava no Pai resultados para a nossa vida através da oração. No apóstolo João
livro do apóstolo João, capítulo 17, versículo de número 9, diz assim: eu rogo por eles, eu intercedo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus está dizendo: eu intercedo por esses que o Senhor me deu, por esses que são meus. Por quem que nós temos que orar? Primeiramente, pela nossa família, pelos nossos familiares, pela nossa própria vida, pela comunidade, pela igreja. Porque esse grupo de intercessão que se forma, busca em uma oração pessoal, mas busca também uma bênção coletiva, uma bênção para a família, uma bênção para a igreja. Então Jesus, ele diz: eu rogo por eles, eu intercedo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Neles eu sou glorificado. Quando nós oramos pelos nossos amigos, já lemos a oração de Jó, quando ele ora pelos seus amigos, quando ele esquece da sua dor, porque ele foi um homem que sofreu dor, sofreu ataques malignos no seu próprio corpo, mas ele esquece a sua dor e começa a orar pelos seus amigos. O Senhor restitui a vida de Jó. Assim somos nós. Então Jesus agora está orando por quem? Por nós. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Nós que cremos em Jesus, nós temos que unir na oração. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Clamar pela nossa nação, clamar para que a nossa nação seja avivada, tenha um verdadeiro avivamento, que haja salvação, que haja libertação, que os jovens venham ter um encontro com Deus, que a futura geração venha se encontrar verdadeiramente com Deus. Então, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto, no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Quando nós temos a palavra de Deus, quando nós temos a palavra da verdade em nós, o mundo nos odeia. Por isso que nós cristãos temos que nos acordar para o amor, amarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros. E diz: não peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os. Então Jesus, ele ora, ele intercede por nós, ele clama por nós. E Jesus nos ensinou a orar, buscar, como perseverar. Mateus capítulo 7, ele está ensinando o quê? A perseverança. Perseverança na oração. Não desistir. Ainda que o corpo esteja doendo, ainda que esteja se secando, ainda que você se esqueça até do pão, por causa da oração. Mas ore com fé, ore com determinação, ore com confiança. Busque o Senhor, porque a certeza que Ele nos dá é essa, na perseverança: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então Jesus, ele diz: persevera,
porque a resposta virá. Tudo aquilo que você está buscando, o Pai que está nos céus vai lhe entregar. Se nós que somos maus, se os nossos filhos pedirem algo para nós, nós queremos dar o melhor para eles. As pessoas que nós amamos, se nos pedem qualquer coisa, nós queremos dar o melhor para eles. Porque nós teremos dúvida que o Pai que nos ama vai nos dar algo que não seja bom. Então, tudo aquilo que pedirdes, em nome de Jesus, recebereis. Se mantenha firme na oração. Se mantenha na intercessão. Ore pela nação, ore pela tua família, ore pela igreja, ore pela igreja. Não entre nesses falatórios criticando a igreja. Ore pela igreja. Ore para que os cristãos, eles se encontrem na palavra. Que a palavra, ela venha entrar em nosso coração. Vós estáis santificados pela palavra que eu vos dou. Que essa palavra nos santifique. Então, nesta noite, não desanime de orar. Ainda que esteja cansado, ainda que esteja com o corpo dolorido, ainda que se sinta solitário, como um pardal no telhado, não desista. Perseverança é o que o Senhor nos chama para a oração. Feche os teus olhos. Senhor meu Pai, estamos na Tua presença, Pai, pedindo forças para continuarmos, Senhor, a buscar, a pedir, a buscar, a bater na Tua porta. Senhor, nos dá a resposta que estamos pedindo. Aquele que está pedindo pela sua casa, pela sua família. O pai e a mãe que está orando pelos filhos. Senhor, dá a resposta. A esposa que está pedindo pelo esposo. Senhor, dá a resposta que ela tanto busca. Senhor, o esposo que busca pela esposa. Senhor, dá alegria, Senhor, ao coração. Senhor, traga as respostas financeiras. Traga as respostas na saúde. Senhor, traga a paz. Senhor, repreenda, Senhor, o medo, a angústia, as aflições, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, colocamos nesta intercessão, Pai, a nossa nação. Senhor, o Senhor tem promessas para ela. Senhor, cuida dos nossos governantes, dando a eles sabedoria, tirando a ganância, tirando, Senhor, a vaidades. Senhor, que caia por terra toda artimanha maligna contra esta nação, contra a Tua obra, contra o Teu povo, contra a Tua igreja. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Não tire a mão do arado. Continue firme na oração, profetizando bênção sobre tua casa e sobre a tua família, e sobre a nação, e sobre a igreja. Amém. Fique na paz.